graça, Deus nos abençoe nesse domingo, que Deus possa coordenar as nossas mentes para que nós possamos aprender mais da palavra, estejamos prontos aí em casa, do jeito que vocês estiverem. Eu peço para que nós possamos nos concentrar, peço para que você, na medida do possível, desligue seu celular, tire as outras coisas da frente da sua atenção. Peçamos para Deus para que Ele possa coordenar esse momento agora. E na medida do possível nós possamos ouvir o que o Espírito tem para nos dizer sobre equilíbrio financeiro na família. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós agradecemos por esse momento, agradecemos, Senhor, porque temos esse instrumento de tecnologia à nossa disposição, agradecemos, Senhor, porque podemos, ó Deus, aprender na Tua Palavra e possamos, ó Deus, instrumentalizar isso nas nossas mentes, possamos alcançar êxito, que os nossos corações estejam atentos também, para que o nosso caminhar seja mais suave, mais pleno e de agrado com a Tua vontade. Nosso muito obrigado. No nome de Jesus, amém. Irmãos, chegamos à penúltima lição da Fundamentos Bíblicos da Família. Então, nós estamos hoje na número 16. Equilíbrio financeiro da família. Domingo que vem nós vamos estudar com a dona Ana Barnett, relacionamento na melhor idade, terceira idade. Eu convido vocês a, junto comigo, nós vamos ter aqui uma maratona de versículos e a Geocérine, nossa amada irmã, vai me ajudar. Eu convido vocês a abrirem seus aplicativos ou as suas Bíblias no texto base de 1 Crônicas 29, de 10 a 19. 1 Crônicas 29, 10 a 19. Esse é o nosso texto base da lição sobre equilíbrio financeiro. Por favor, Geocérine, vou levar o microfone para ela. Qual microfone posso levar? Pode ser o branco? Primeira Crônicas 29, 10, 19. Por favor. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Porque somos estranhos diante de ti, peregrinos, como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor, nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa, ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos. Ainda em Provérbios 30, versículo 9, eu vou ler aqui. Porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti.
e se eu ficar pobre, poderei roubar e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. Esses são os dois textos base que eu gostaria que vocês marcassem. E depois, ao findar da lição e durante a semana, nós possamos estudar isso com bastante atenção. E se eu errar, meu irmão, você também pode me chamar a atenção durante a semana e perguntar também suas dúvidas, suas sugestões da lição. Nós nos aprofundamos muito precisamente com a lição de hoje e nós temos aqui exemplos clássicos de homens que foram comprometidos com Deus e que estão dentro das premissas dele e que nos fazem história para contar de geração em geração e de como eles lidaram com esse aspecto do equilíbrio financeiro. Essa lição hoje, ela vai tratar muito principalmente de coisas fundamentais para nós, né? Então nós vamos poder considerar, aí vocês estão vendo na tela, considerar que tudo pertence a Deus e somos apenas administradores dele, né? Ou seja, tudo é de Deus. Nós vamos também demonstrar que o equilíbrio financeiro da família é fruto de uma vida segundo os preceitos de Deus. E também vamos realizar um planejamento financeiro familiar baseado nas decisões seguras e nos princípios bíblicos. Essa é a nossa missão dessa lição de hoje. Hoje eu vou dar uma lição um pouco mais corrida, em exercício de maratona. Se você quiser colocar seu tênis aí em casa, porque nós vamos chegar lá até o final, porque a gente tem muitas coisas para compartilhar, né? Mas nós não vamos deixar de sair dos textos bíblicos, porque eles são os ensinamentos que Deus tem para nós, não só nessa manhã, mas para toda a nossa vida. 64% da população norte-americana, ou seja, 64% dos norte-americanos, dos casais, eles discutem frequentemente por conta das finanças. Sabiam disso? É exatamente no momento que o casal deve estar encenando aquela situação. Você pagou o cartão de crédito o valor mínimo e não me avisou? Você fez aquela compra e não me avisou? Marido, você comprou aquele carro e precisava ter trocado de carro? Você foi ao supermercado e comprou aquela lista e comprou uma lista dobrada? Você fez alguma coisa que desequilibrou? Então, os americanos têm uma estatística muito importante que nos levam a conflitar e nos levam a ter um quadro comparativo para as nossas casas. Vejamos como isso pode ser aplicado hoje dentro do nosso racional. Essa pesquisa foi feita lá nos Estados Unidos e ela é até hoje muito bem discutida. Nós sabemos muito bem que os americanos têm um quadro e uma diferença muito grande com os brasileiros, né? Eles têm como missão, a maioria, né? Eles não acumulam bens, né? Eles acumulam bens até demais, né? Eles são até exagerados. Porém, o consumo lá é altamente estimulado de todos os meios. Então, ter um cartão de crédito é dizer que você é fora da casinha. Você tem que ter pelo menos 10 cartões de crédito na carteira para sair naquele momento. E se você tiver 20, até melhor, você já é realmente um americano bem legal. Agora, se você é jovem, você não tem menos do que 3, 4 cartões, porque o estímulo ao crédito, o estímulo para pagar aquilo de uma maneira bem parcelada, é o que move o americano em todos os sentidos. Ele raramente tem uma casa quitada, raramente tem um carro quitado, raramente o cartão de crédito dele está quitado, nada dele é quitado, nada. Então, esse número assustador de 64% nos leva a pensar o que realmente nós, como povo daqui, podemos pensar agora, nessa época de pandemia, quais são os nossos passos essenciais e o que Deus tem para nos mostrar com relação a tudo isso. Vamos lá. A quem pertence o meu dinheiro? A quem pertence o seu dinheiro? Será que, de fato, ele é meu? Ele é seu? De quem é o dinheiro? Eu queria que a Jocely, de novo, no 1 Crônicas 29, lesse
o versículo 10 a 14. Só o 10 a 14. Pelo que Davi louvou o Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Versículo 11, por favor, Josséri. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por chefes sobre todos. Veja só, poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Voltamos aqui ao início da nossa lição e vamos descobrir que ao longo da história da humanidade, a irresponsabilidade em relação ao uso do dinheiro, aliada à ganância, à cobiça, à imprudência e à insensatez, tem sido a causa do caos financeiro na família, ao longo da história da humanidade. Então isso nos provoca um pensamento, desde o Velho Testamento até os dias de hoje, a uma profunda reflexão de como usar o nosso dinheiro. Vamos lá. Esta verdade ela precisa ser reconhecida, porque as atitudes que tomamos em relação ao ter ou não ter afligem muitos cristãos. Então isso é uma incógnita, é uma coisa que nos move familiarmente dentro da nossa rotina. O item número 2 da nossa lição, que fala sobre a quem pertence o meu dinheiro, aonde tem o item reconhecer esta verdade, é sinal de maturidade espiritual, é talvez uma das premissas mais importantes da lição. E eu queria aqui perder um pouco desse tempo para que nós possamos falar sobre maturidade espiritual. E aí nós vamos tentar entender o que Deus tem para falar para nós. Ou seja, lembram de Davi, né? Que já com quase 70 anos, ele tinha a convicção de que Deus era a fonte de toda a riqueza que Deus dava para ele. Deus era a fonte de toda a riqueza. E essa intimidade, as experiências que ele tinha e as audiências com que ele tinha com Deus, é que faziam ele prosperar e ser cada vez mais dentro da vontade de Deus. É muito interessante falarmos nessa situação de intimidade, falarmos das experiências e falarmos das nossas audiências. Nós podemos falar que essas audiências são os nossos momentos mais prazerosos, não só de oração, mas os momentos íntimos em que você tem uma conversa com Deus. Ah, mas eu não consigo ouvir o que Deus tem para falar. Então alguma coisa tem de errado, meu irmão, porque nós conversamos há alguns tempos atrás, em algumas lições, sobre espiritualidade. E é importante que o crente, é importante que nós tenhamos consciência que Deus fala conosco, mas Ele fala conosco quando nós estamos prontos para ouvi-lo. Então, o que Davi tem para nos dizer que ele percebeu que lhe dava a convicção de que Deus era a fonte de toda a riqueza? Nada mais, nada menos do que a maturidade espiritual, que era reconhecer que Deus era o proprietário de tudo e de todos, no céu e na terra, onde quer que se congreguem os seres humanos. Essa, para mim, foi aqui a fonte mais preciosa desse primeiro item. A quem pertence o meu dinheiro? É o item número 2 que está na sua revista. Se você não tem a revista, é só pedir. Liga no 3921-3971, fala com a secretária, vai chegar no nosso Ministério de Ensino e nós vamos encaminhar essa revista para você.
porque é muito importante. E se você gostaria de ter esse slide que está sendo produzido aí para você, a gente também pode encaminhar para os nossos irmãos. Bom, além da maturidade espiritual, nós podemos também falar que a verdade é demonstrada pelas próprias Escrituras. É o item número 3, ou seja, a verdade é demonstrada pelas próprias Escrituras. Eu queria que a Jocely lesse, por gentileza, Provérbios 8, de 18 a 21. Você aí, meu irmão, abra sua Bíblia, seu aplicativo, Provérbios 8, de 18 a 21. Estão comigo bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Fantástico. Tenho riquezas e honra, propriedade e justiça. Eu ando no caminho da honestidade e sigo as pessoas da justiça, dando riqueza aos que me amam e enchendo as suas casas de tesouros. É a grande promessa do Senhor para conosco. Aí nós vamos aprender, daqui em diante, um cara que foi assim extraordinariamente, Deus foi extraordinário com ele em bondade, riqueza e sabedoria. Quem seria? O rei Salomão. Vamos para o item número 2. Vamos lá. Item número 2. Como ganhamos o dinheiro? Como ganhamos o dinheiro? Eu queria que a Jocely já fosse abrindo sua Bíblia em Provérbios mesmo, capítulo 6, de 6 a 11. E depois, Jocely, capítulo 12, versículo 27. Então, nós temos capítulo 6, de 6 a 11, e o capítulo 12, versículo 27. Antes dela ler, nós vamos reconhecer o seguinte: talvez ninguém tenha dedicado tantos escritos sobre esse tema quanto Salomão. Ele escreve, enaltecendo aquele que prospera diante da dignidade do seu trabalho, realizado com honestidade, esforço e diligência, e em contraposição, aquele que é preguiçoso e que cruza os braços e dorme, enquanto dorme, cai sobre ele a desgraça como ladrão armado. Por favor, Jocely, pode ler os versículos, ou as passagens? Isso, por favor. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Provérbios 12, 27. O preguiçoso não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Nas histórias dos patriarcas, e nós sabemos quais são eles, Abraão, Isaque e Jacó, vamos falar aqui um pouquinho de Jacó agora. No período em que trabalhou na casa do seu tio Labão, vocês lembram disso? Ele dedicou 14 anos trabalhados para conseguir as suas 2 filhas. É muito. Já pensou você, meu irmão? Olha para a sua esposa, olha para a sua amada aí e fala: trabalhei para o meu sogro 14 anos para conquistar você, né? Naquela época, Jacó era um cara resoluto, era um cara dedicado, era um cara esforçado e era um cara equilibrado. Porque se ele não tivesse uma meta, um foco, ele não chegaria realmente a essa resolução. Ele trabalhou 14 anos para conquistar as suas 2 filhas e 6 anos para conquistar os animais. Isso está em Gênesis 31, 41.
para que ninguém ache que isso está fora do contexto bíblico, né? E que, na verdade, puxa, mas como isso? Como pode trabalhar 14 anos e depois trabalhar mais 6 anos para conquistar os seus animais? Olha que interessante. Gênesis 31, 41. "20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário." Incrível, né? Incrível o comprometimento que Jacó teve para com Deus. Em tudo, Jacó prosperou, porque soube depender de Deus. Em tudo. Não é em parte. Não é um pedaço. Não é o que você acha que tinha que separar. A palavra fala em tudo. Em tudo Jacó prosperou, porque ele soube estar totalmente dependente de Deus. Se o Deus dos meus antepassados, Abraão, Isaque, não tivesse estado comigo, o Senhor teria me mandado embora com as mãos vazias. Incrível como a palavra nos direciona para um comprometimento intrínseco para com Deus. Uma dependência maravilhosa que nós não podemos desprezar. Aí, nós vamos adiante. Nós já falamos aqui do trabalho digno, que, na verdade, essa prosperidade, essa aprovação divina na busca dessa prosperidade, ou seja, as palavras de ordem para aqueles que querem alcançar essa aprovação, elas são dedicação, esforço e equilíbrio, para não cairmos na tentação e o exagero de colocar o trabalho acima de todos os demais valores da família. Aí a gente pode considerar um outro grande cara, um outro grande servo, que chamava-se José. O Senhor era com José. Gênesis 39, 2. Nós estamos, então, falando de como ganhamos o dinheiro, trabalho digno, o item número 1. Vamos falar de José, Gênesis 39, 2. 39, 2. "O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio." José, todos nós sabemos que era uma das pessoas mais íntegras da Bíblia. E ele era um cara super comprometido. Por quê? Porque ele tinha maturidade espiritual, tinha a dependência de Deus e sabia que era a convicção que ele era um mordomo exemplar, digno da confiança do seu senhor, servo por excelência na casa de Potifar. Por isso que José foi um cara próspero. Então o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Motivação correta, item número 2. Motivação. Por favor, Jó 31, 24 a 25. O que Deus espera de cada um de nós é que façamos a nossa parte, dando o nosso melhor, com gratidão e satisfação no coração, pelo que Ele nos proporcionou alcançar. O que vale para Deus é o nosso contentamento e a nossa submissão à sua soberania, depositando confiança nele e não no fruto do nosso trabalho. Por favor, Jó 31, 24 a 25. "Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, em ti confio. Se me alegrei por serem grandes os meus bens e por ter a minha mão alcançado muito. Se olhei para o sol quando resplandecia ou para a lua que caminhava esplendente, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e beijos lhe atirei com a mão.
Também isto seria delito à punição de juízes, pois assim negaria eu ao Deus lá de cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se exultei quando o mal atingiu. Também não deixei pecar a minha boca, pedindo com imprecações a sua morte. Não podemos deixar de relatar que Jó, com toda aquela história dele, com toda a história que Deus fez para o seu caminho, foi um cara extraordinário, que nós não podemos deixar de pontuar que ele era um cara próspero e que Deus tirou tudo e depois lhe devolveu de uma maneira ímpar para a sua vida. Nós estamos caminhando aqui para o item número 3, alvos definidos. E eu queria que vocês pudessem abrir Provérbios 28, 22. Provérbios 28, 22. Nós vamos falar aqui que os nossos alvos devem ser prioritariamente justos diante de Deus. 28, Provérbios 28, versículo 22. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Então nós falamos a quem pertence o meu dinheiro, nós falamos como ganhamos o dinheiro, e agora nós vamos para como gastamos o dinheiro. Alguns falam que gastar dinheiro é muito fácil, né? E é verdade, porque ganhar é um suador, mas gastar é muito fácil gastar, né? Vamos ver aqui o que tem a Bíblia para falar para nós, né? Ou seja, gastar esses recursos deve exigir um cuidado ainda maior da nossa parte. Nós vamos transpor isso para as famílias, nós vamos falar que esse acordo, ele transcende para nós, principalmente um acordo anterior ao casamento. Ou seja, noivos, namorados e noivos e depois casados têm que atingir um ápice com relação a esse acordo. A gente não pode deixar de falar que tem que ter prudência, discernimento, planejamento, sensatez, para que todos os dois, que já são um, possam então ter esse ordenamento. Provérbios 3, versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. De toda, não é parte da sua renda, é toda a tua renda. Quando você ganha alguma coisa e você está disposto a gastar, lembre-se, aquele dinheiro não é seu, aquele dinheiro é de Deus. Se Deus colocou isso para você, é porque é uma dádiva. E você tem que saber também, não só aproveitar, mas você tem que saber com exatidão como gastar esse dinheiro. Algumas coisas acontecem quando nós vamos falar de crises financeiras, né? De onde podem vir essas crises? Como enfrentá-las? E como a gente pode superar? E como a gente pode evitar essas crises? Como que a gente pode se sair disso ainda melhores de acordo com a palavra de Deus? Eu queria, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. 1 Timóteo 6, 10. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Aqui para nós cristãos e para o mundo essas crises elas podem vir de onde? Do amor ao dinheiro. Nós temos que tomar um cuidado grande com isso. Por isso a gente tem que evitar muitas coisas conhecidas como avareza, né? Estimulam atitudes que vão gerar dívidas às vezes impagáveis, causando angústia e tormento e muito sofrimento para a família. Aí a gente já vai para o outro item, como enfrentá-las e superá-las.
E a gente sabe que essa busca é nada mais, nada menos do que o comprometimento com Deus. Ou seja, se você está íntimo com Ele, Deus vai lhe dando discernimento para essas crises não serem provocadas e, obviamente, você não ficar descontrolado com a sua família. Vamos lá para 1 Timóteo 6,8, para que a gente possa entender como não cair nas armadilhas que estão engenhocadas pela nossa mídia. As armadilhas que engenhocam os nossos celulares, os nossos computadores, as nossas televisões, o nosso mundo de consumo, como que isso pode influenciar. 1 Timóteo 6,8. Tendo sustento e com os que nos vestir, estejamos contentes. Pode ler de novo? Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. A palavra, ela é clara, ela é forte, ela é atual, ela não tem nada fora da casinha, porque isso gera um equilíbrio financeiro dentro dos nossos lares, nos afasta das crises financeiras que nos assolam. Equilíbrio financeiro no lar. Antes desse painel, equilíbrio financeiro no lar. Nós temos 3 pontos aqui, que é a vigilância. A ordem é vigiar para que nós não erremos. E a gente tem 3 pontos: vigiar para não ceder os apelos do ego, do ser humano, vigiar para não cair nas teias do materialismo exacerbado, do ter, e vigiar para não ceder à tentação de dar passos maiores que a perna. Tem um versículo, tem 3 versículos na sua revista, mas eu vou ler só um para a gente ganhar tempo, porque eu quero ir para um último cara da Bíblia que eu não posso deixar de nomear, que não está aqui na lição, mas a gente vai falar juntos com ele. A gente vai tratar dele junto ainda nesse dia. Provérbios 21, 20. Provérbios 21, 20. Provérbios 21, 20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. O homem insensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Meu irmão, é difícil a gente falar de dinheiro e a gente não ter um comprometimento e um enraizamento com a Bíblia e com a palavra. Eu diria, se você não tiver maturidade e intimidade com Deus, você não vai conseguir ir para frente. E a gente erra constantemente nisso. Tem um quadrinho aí, muito legal, muito interessante, que fala sobre os investimentos na família, né? E a gente está chegando ao final na revista, mas a gente vai entrar ainda numa historinha muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. Investimentos da família, a gente pode dizer que a gente tem provisões e manutenção, a gente tem lazer, a gente tem reserva mensal, a gente tem atualização profissional, a gente tem educação dos filhos, a gente tem cuidados com a saúde. Olha, se você abrir a internet, você tem vários organogramas, você tem várias coisas que você pode falar e se entender com a questão da metodologia e o aprendizado da questão financeira. Você tem gente que fala com as mais variadas formas, com as coisas mais diferentes que você talvez nem tenha ouvido, mas eles não falam sobre a tratativa e a intimidade com Deus. Porque quando você honra a Deus, você já consegue esse equilíbrio. Você já tem consciência de que você não está fazendo o que é certo perante os olhos dele. Muitas pessoas também falam, e eu gostei muito de algumas falas que eu estudei, sobre você ficar com 60% da sua renda e você ter os outros 40% comprometidos. 60 e 40 comprometidos. 40 porque você tem 10 para Deus, 10 para investimentos, 10 para guardar
e 10% para lazer. Vamos de novo. 60% da sua renda você tem os seus compromissos. Você tem que viver com isso. 40%, 10% para Deus, 10% para lazer, 10% para investimentos e 10% para guardar. Se você conseguir fazer isso ao longo da sua vida, ou durante um período, com o seu cônjuge, você vai conseguir ter realmente uma visão clara de que Deus consegue colocar no seu coração com exatidão o que Ele quer. Isso é apenas uma ideia que vocês podem ter de toda a resolução com relação aos investimentos na família. Nós estamos chegando aqui aos momentos finais. Conclusão. No que diz respeito à vida financeira, é imperativo que as famílias tomem decisões seguras, fundamentadas em princípios bíblicos, cientes das prioridades, baseadas numa perspectiva divina e não no contexto ditado pelo ambiente que as rodeia ou pelos apelos inescrupulosos da mídia. Mas a mídia me contagiou e me deixou completamente fora da casinha e eu comprei, e eu passei do limite, e eu coloquei minha família numa situação complicada. Então, você tem que dobrar seus joelhos, você tem que falar com Deus e tem que admitir que realmente a sua situação está um pouco complicada. Então, para você voltar ao seu equilíbrio, à sua maturidade cristã, nós temos que honrar a Deus. Porque se você honrar a Deus, você vai conseguir gerar equilíbrio. Equilíbrio gera maturidade cristã. Maturidade cristã é nada mais, nada menos do que você ter equilíbrio em tudo que você faz. Mas para isso, você tem que fazer uma coisa básica: honrar a Deus. Se você tiver o contraponto, que é o desequilíbrio, você vai ter um desastre. Ou seja, você vai ficar completamente rodeado contra coisas que você não vai conseguir prosseguir. Não adianta. Não adianta você ter nenhum tipo de outro remédio que você ache, não, mas eu não peguei os 40%, eu peguei 5%, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz um investimento errado, mas eu não tenho culpa. Não adianta você colocar no colo de Deus um problema que é seu, porque essa sua atitude causou desequilíbrio e automaticamente vai causar um desastre. Qual é o remédio? Deus pode te ajudar. Deus vai te ajudar. Sempre Deus vai te ajudar. A vida financeira, ela está ligada à nossa vida espiritual, refletindo as nossas finanças. Guarde isso, a nossa vida financeira está intimamente ligada com a nossa vida espiritual. Ela reflete diretamente nas nossas finanças. Um camarada chamado Howard Dayton, ele falou o seguinte, ele fez uma pesquisa e disse assim: 2.350 versículos na Bíblia tratam de dinheiro e riqueza. 2.350 versículos tratam de dinheiro e riqueza. 500 versículos falam de amor. 700 falam de fé. E 300 falam de anjos. Mas 2.350 falam de dinheiro e de riqueza. Então você tem que se conscientizar que isso é um plano divino, é uma obra divina que você tem que tomar cuidado e tem que ser zeloso. Vida simples leva-nos a uma mudança de mentalidade. Vida simples leva-nos a uma mudança de mentalidade. O que satisfaz o homem? Felicidade. O que é que satisfaz você hoje? O que satisfaz? É uma vida simples? O que é que move você? Quando a gente trata do Sermão do Monte, a gente lembra que Jesus falou, e eu não vou me aprofundar porque a gente não tem muito tempo,
A nossa cultura leva-nos sempre a dizer-nos que algo nos falta. Somos levados a esse comportamento que nos parece normal. Nos parece muito normal. Porque a nossa cultura, ela invade os nossos lares. Ela faz com que a gente fique completamente nocauteado. Então ela diz assim, você precisa disso. Falta isso em casa. Falta isso para eu viver melhor. Falta isso para eu caminhar melhor. Falta um tênis de ponta. Falta um relógio. Falta um óculos. Falta um brinco. E aí você está aculturado de forma errada. A história clássica. Eu não poderia deixar de dizer desse cara. Zaqueu. Zaqueu foi transformado. A casa dele foi transformada. E aí eu vou dizer, a nossa casa pode ser mudada. Ela pode ser transformada. Não é porque Zaqueu é um cara da história bíblica que você não vai contextualizar isso para você, para nós, para mim. Zaqueu deixou com que essa transformação, ele trouxe Jesus para dentro de casa. Ele teve uma vida transformada. As crenças atuais, que também podemos nos transpor para os dias de hoje, elas serão quebradas pela relação que nós temos para com Deus. Enganos e mentiras. Mais dinheiro, mais felicidade. Mais dinheiro, mais segurança. Mais dinheiro, mais valor. Mais dinheiro, mais equilibrado. Por favor, esqueça isso. Nada a ver isso. Isso são historinhas que muitas vezes invadem os celulares, invadem você diante das mídias sociais. Olha, mais felicidade, mais segurança. É uma falsa sensação. Não é uma questão de ganhar-se mais. E todos os problemas nossos vão estar resolvidos com mais dinheiro, mais abundância. Isso é um mito. Eclesiastes 5:12. Eclesiastes 5:12. Vai nos dizer que a responsabilidade desse gerenciamento é nosso. Ou seja, é provisão de Deus. Por favor, Geusérie. Eclesiastes 5:12, a responsabilidade dessa gerência é nossa, porque a provisão é de Deus. Eclesiastes 5:12. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Nesse conceito, vida simples, rico não é o que tem mais, que mais tem, mas é o que menos precisa. A vida simples é, rico não é o que mais tem, mas é o que menos precisa. Gostei dessa fala de um pastor chamado Fernando. Não se trata de quantidade, você não precisa. É o levar o ser humano ao desejo. O que as mídias fazem conosco nos levam isso constantemente. E nós estamos fadados a ficarmos sempre precisando, a nos levarmos ao enfado da inconstância, do querer cada vez mais. O mundo vende esse conceito para nós. Esse desejo é constantemente invadido para nós. Se você mudar a mente e levar a história de Zaqueu para a sua casa e colocar Jesus dentro da sua casa, olha que interessante. Você já pensou em levar Jesus para a sua casa? Não, Jesus habita comigo. Não. Volta agora um pouquinho na história. Lembra de Zaqueu na árvore? Lembra da estatura dele, a dificuldade, mas a dedicação dele. Ele mudou a mente. Ele colocou
Jesus dentro da casa dele. Zaqueu abriu mão de tudo, colocando o dinheiro no lugar certo. Até então ele não fazia as coisas certas. Lucas 19, 2, 3. Lucas 19, 2, 3. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Veja só, não virá por meio de coisas. Se você mudar a mente, coisa que Zaqueu fez, colocando o dinheiro no lugar certo, a sua vida não virá por meio de coisas. Aí o sentido da vida começa a mudar. A nossa satisfação, ela estará ligada na relação com Deus. A nossa satisfação vai estar intimamente ligada com Deus. O lugar certo desse dinheiro, essas influências nos levarão, se você não tiver esse lugar certo para com o dinheiro, essas influências continuarão a te contagiar. E ela te levará às prisões eternas e financeiras. Negócios precisam ter como missão gerar consumidores insatisfeitos. É o que nos cauteriza diariamente. Charles Catherine diz isso. Negócios precisam ter como missão gerar consumidores insatisfeitos. Porque senão a missão do mundo acaba. E a missão do mundo não é a nossa missão. A nossa missão é outra. A nossa missão é o comprometimento com Deus. É atingirmos o ápice da maturidade cristã. Satanás tem essa estratégia. Não podemos permitir que essa sensação aconteça conosco. Não podemos. A gente não pode deixar com que isso aconteça. As forças desse consumismo são a insatisfação da alma e a falta de propósito de vida. Essas forças que nos levam ao consumismo e geram essa insatisfação da alma e a falta de propósito de vida. A gente tem que se afastar para que nós possamos estar blindados com o Senhor. O Senhor tem como alterar a sua rotina. Olha o remédio, Hebreus 13, 5. O Senhor tem como alterar a nossa rotina. Hebreus 13, 5. Depois, minha irmã, Lucas 19, 8, tá? Hebreus 13, 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Nunca jamais te abandonarei. Viva com menos e mais qualidade de vida. Lucas 19, 8. Viva com menos e mais qualidade de vida. Chegando ao final, não poderia deixar de falar de Zaqueu. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Compromisso com Deus. Zaqueu assumiu um compromisso, ele assumiu a maturidade cristã, ele transformou a sua vida, ou seja, Jesus transformou a vida daquela casa e ele foi um novo homem, comprometido não só com ele, mas com a sociedade. Dicas: reduzir seu estresse, reduzir as coisas que estão à sua volta, reduzir as dívidas, se é que você as tem, reduzir a sua insatisfação, se é que você tem. Sabe uma coisinha legal? É assim, eu preciso de um negócio, preciso de uma caneta nova, preciso de um tênis novo. Pega um papelzinho, um papelzinho pequeno, escreve lá: eu preciso de um tênis. Abre a sua gaveta, coloca lá: eu preciso de um tênis. Ok? Preciso de um tênis. Guardou o papelzinho na gaveta? Passa uma semana. Melhor, 2 semanas, nós não estamos na pandemia, passa uma quarentena. Aí, quando você tiver lembrado, você abre a sua gavetinha. Se de fato Deus colocou no seu coração que você precisa daquele tênis, Ele vai te fazer o caminho.
Ele vai colocar isso no seu coração. Aí você abriu. Mas você deixou o tempo falar com você. Você deixou com que as coisas pudessem fluir de acordo com a maturidade cristã. Viver com mais tempo, mais crescimento, mais conhecimento, mais contentamento, mais contribuição, mais liberdade financeira. Isso está em Provérbios 15, você pode ler lá. Nós não vamos ler agora, Provérbios 15, 16 a 17. Viver mais tempo, mais crescimento, mais conhecimento, mais contentamento, mais contribuição, mais liberdade financeira. O desejo é diferente da necessidade. O desejo é totalmente diferente disso que a gente falou agora há pouco. Filipenses 4,19. Nós precisamos ler isso. Desejo é diferente de necessidade. Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Cada uma de vossas necessidades. Quando nós falamos de Zaqueu, falamos assim, os religiosos estavam escandalizados porque os judeus poderiam se contaminar e a alegria de Zaqueu estava em receber Jesus. O que precisamos é de pessoas que valorizam mais o consumo que o lazer. Henry Ford, nossa, pisou na bola. O que precisamos é de pessoas que valorizam mais o consumo que o lazer. Vejo que às vezes pessoas de renomadas e pessoas que realmente a gente às vezes coloca isso nos nossos dias profissionais, fala alguns verbos, algumas frases coloquiais que nos deixam contaminados. O consumo não é o problema, a compulsão na tentativa de acalmar as dores da vida, sim. O consumo não é o problema. A compulsão na tentativa de acalmar as dores que você tem, aí é sim. Isso é verdade. Eu preciso ir ao shopping, eu preciso de um tênis, eu preciso de um celular, o que mais importa não tem preço. O que importa não tem preço, mas tem valor. Lazer, então, é consumo? Nós falamos disso? Não. Nós sabemos que isso não é verdade. Nós sabemos que nós devemos ser zelosos com o que temos. Nós não podemos recusar de Deus o que Ele tem para falar para nós. Na vida simples, começa com o trabalho. Não significa que você não vai ter esforço e que você não vai ser um cara empenhado, mas você tem que desfrutar do trabalho, porque senão você vai estar trabalhando com o pecado. Se você não desfruta do teu trabalho, você está trabalhando com o pecado. Muita gente trabalha muito, mas não alcança êxito. Ore, vamos conversar, vamos planejar, vamos estruturar, vamos ajudar. Eu tenho uma coisa assim que eu penso sempre, uma vez um irmão, um presbítero falou isso há muito tempo atrás, ele comentava assim, se você quer ajudar os seus irmãos, principalmente do seio da sua sociedade, da sua igreja, faça negócios com seus irmãos. Procure os seus irmãos. A gente tem um hall de dentistas aqui. A gente tem um hall de médicos, de profissionais. A gente tem gente comprometida com o Evangelho. E assim você consegue estimular o seu próprio irmão. E consegue fazer com que a nossa comunidade se sinta mais valorizada. A pandemia é um bom exercício do que efetivamente precisamos ou não de alguma coisa. Essa pandemia realmente tem nos ensinado um grande momento totalmente diferenciado. Aquilo que você não usa é caro, ainda que tenha pago barato. Olha que coisa! Aquilo que você não usa é muito caro, ainda que você tenha pago barato. Quem não planeja, gasta mais dinheiro, esforço e tempo. Por fim, Provérbios 3, de 9 a 10. Provérbios 3, 9 a 10. Honra o Senhor com os teus bens
e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Vida simples, somos responsáveis por fazermos ajustes, provisão de Deus, experiência e o verdadeiro encontro com Jesus gera um propósito de vida. As dicas: ganhador diligente, nós devemos ser generosos doadores, nós devemos ser sábios poupadores, nós devemos ser cautelosos devedores e nós devemos ser prudentes consumidores. Ganhadores diligentes, generosos doadores, sábios poupadores, cautelosos devedores e prudentes consumidores. A família cristã não pode abrir mão do seu propósito de manter-se em posição de equilíbrio, assim evitando sofrimento e ameaças à estabilidade do lar. Tal estabilidade contribuirá para o progresso financeiro da família, livrando-a das armadilhas do dinheiro em suas tentativas ilusórias de induzi-la às extravagâncias. É a palavra, nada mais do que a palavra. Eu peço que a irmã possa orar por nós. Eu agradeço o privilégio de ter falado o que Deus colocou nos nossos corações e que isso possa ser remédio, possa ser alívio, mas que possa ser a forma mais clara e transparente de nos envolvermos com Jesus e o equilíbrio financeiro. Por favor, José. Pela tua bondade e misericórdia nessa manhã. Obrigada porque o Senhor tem um propósito grandioso para cada um de nós e sonda e conhece os nossos pensamentos, o que passa, Senhor, no íntimo de nossas vidas. E o Senhor, de uma forma tão abençoadora e repleta de sabedoria que vem do alto, usou o presbítero Marco para nos trazer esses ensinamentos. E ele teve muita sabedoria do Senhor para explorar um assunto tão sério e tão real nos dias de hoje, de forma tão didática. Ele teve assim uma arte incrível para nos ensinar, para trazer à nossa memória o que nos traz esperança de buscar no Senhor uma maturidade cristã, para governarmos nossas vidas, porque o Senhor nos deu esse livre acesso de dirigirmos nossas vidas, no entanto, na direção e sabedoria do Senhor. Que sejamos sábios na administração dos nossos bens, do nosso dinheiro, que na verdade vem do Senhor. Que tenhamos essa consciência de utilizar 60% e esses outros 40% com sabedoria, usar nesse investimento. Essa aula da manhã foi uma aula, de fato, com muitos ensinamentos para toda a igreja, para todo o povo que ama o Senhor. O Senhor está nos mostrando o caminho que devemos andar, para que alcançamos dias melhores, para que saibamos, ó Deus, aproveitar aquilo que o Senhor tem nos dado. Dai-nos, Senhor, sabedoria para então agora aplicar. A aplicação é de fundamental importância, pois o ensino foi dado. Louvo ao Senhor pela vida do presbítero Marco, pela sensibilidade e também, ó Deus, pela forma abençoadora que deixou ser usado pelo Senhor sem deixar de evidenciar questões tão pontuais e importantes para todos nós. Queira-nos, ó Deus, agora despedir-nos, ó Deus, desse momento de estudo e que seja conosco em todo esse dia. Abençoa a nossa igreja, abençoe o povo do Senhor e abençoa, Senhor, agora a nossa volta aqui para casa e estes que estão em casa. Nos proteja em nome de Jesus. Confiamos no Senhor. E mais uma vez, muito obrigada. O Senhor não nos deixa faltar nada. O Senhor tem sido nosso pastor a cada fração de segundo. E louvamos-te, ó Deus, por tudo isso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado. Bom domingo para vocês. Deus nos abençoe.